Sabe, tem um paradoxo muito interessante no mundo da liderança. Como é que pode? A gente alcança exatamente o resultado que queria e ainda assim fica aquela sensação amarga, uma sensação de derrota. Nesta análise, a gente vai investigar a fundo o porquê na gestão de pessoas, o como as coisas são feitas, muitas vezes, é mais importante que o resultado em si. Para começar, vamos olhar um caso real que aconteceu em Londres. Uma mulher levou uma multa de trânsito e sentiu que foi uma injustiça. Ela se preparou, montou uma defesa super detalhada. O objetivo dela não era só se livrar da multa, mas sim ter a chance de ser ouvida, de apresentar os argumentos dela. Então ela chega no tribunal e antes que consiga falar uma única palavra, o juiz olha o processo e pronto, dá a causa como ganha para ela. O melhor resultado possível, certo? Mas não. Ela saiu de lá completamente furiosa. A vitória foi oca, não teve valor, porque tiraram dela algo fundamental, o direito de participar do processo. E essa pergunta vai muito além de um simples caso de trânsito, né? Ela escancara uma verdade sobre a psicologia humana que tem um impacto direto na liderança. E olha, ignorar essa verdade é o caminho mais curto para fazer estratégias brilhantes fracassarem de um jeito espetacular. Bom, vamos trazer essa mesma dinâmica para o mundo corporativo. Um lugar onde a sensação de injustiça no processo pode simplesmente implodir as melhores intenções e custar literalmente uma fortuna. Vamos voltar para o final dos anos 80. A Elco, uma fabricante de elevadores, estava numa sinuca de bico. Precisava de uma reestruturação pesada para não quebrar. A estratégia da diretoria era lógica, era necessária, tecnicamente impecável. No papel, era a vitória certa. Só que a implementação foi toda feita no sigilo. Para quem estava no chão de fábrica, a experiência foi de pura ansiedade e exclusão. Eles viam consultores medindo tudo, fazendo anotações, sem dar uma única explicação. E esse silêncio da gestão foi sendo preenchido por medo e desconfiança. Quando o plano finalmente veio à tona, a reação foi um silêncio total. A gestão, claro, achou que era consentimento, mas era ressentimento puro. O moral da equipe desabou. A estratégia vencedora foi derrotada não pela sua lógica, mas pelo jeito como ela foi imposta. Outro caso emblemático, em 92, a Volkswagen lá no México. A empresa ofereceu um aumento de 20% para fechar um novo acordo sindical. Um resultado fantástico para os trabalhadores, certo? Uma vitória clara no bolso de todo mundo. Mas a resposta foi uma greve violentíssima. Por quê? Simples. O acordo foi fechado às portas fechadas, só com o sindicato. Os trabalhadores foram completamente excluídos do processo. Eles ganharam um baita aumento, mas se sentiram traídos, desrespeitados, e transformaram o que seria uma vitória em um desastre financeiro gigantesco. Então, o que a gente vê, tanto na Alco quanto na Volkswagen, é que a liderança focou só no o quê, na estratégia, no resultado final. Mas as pessoas, os funcionários, reagiram ao como. O fracasso não foi de estratégia, foi de processo. A sensação de injustiça simplesmente anulou qualquer resultado positivo. A solução para esse dilema todo está num conceito que já é bem consolidado nas ciências sociais e que é, hoje, essencial para a gestão moderna, o chamado processo justo. O processo justo parte de um princípio simples. As pessoas não são só peças numa engrenagem. A percepção de que o processo de decisão foi justo, foi correto, gera confiança, gera uma cooperação voluntária, mesmo que o resultado final não seja exatamente o que a pessoa queria. E esse conceito se baseia em 3 pilares, os 3 Es. Primeiro, engajamento. É convidar as pessoas a darem suas opiniões, a desafiarem ideias. Segundo, explicação. É comunicar com clareza a lógica por trás da decisão, mostrando que as opiniões foram sim levadas em conta. E terceiro, clareza de expectativas. É deixar as novas regras do jogo bem claras para todo mundo. E aqui tem um ponto fundamental para a gente não se confundir. Processo justo não quer dizer que todo mundo tem que concordar em tudo. Não é uma democracia no trabalho, onde se vota para decidir as coisas. A palavra final continua sendo da liderança. O objetivo é tomar decisões melhores e, principalmente, que sejam abraçadas pela equipe. E a grande beleza desse modelo é que ele é capaz de reverter até os cenários mais desastrosos. Vamos ver como aplicar esses princípios pode transformar um fracasso retumbante em um grande sucesso. Lembra da Elco? Bom, diante daquela rejeição total, a gestão teve um ato de enorme coragem. Eles chamaram todo mundo e admitiram o erro, com essas exatas palavras. Não ficaram defendendo a estratégia, assumiram que erraram feio no processo.
Esse ato de transparência, que é o primeiro passo de um processo justo, mudou o jogo. Ao explicar a crise e pedir ajuda, a gestão transformou quem era contra em parceiro. E uma vez engajados, os funcionários não só aceitaram a mudança, como deram ideias para melhorá-la. Olha que impressionante esse caso da Siemens-Nixdorf. Ele mostra o poder de escala do processo justo. Para sair de uma crise gravíssima, a empresa lançou uma iniciativa voluntária, e o crescimento foi exponencial, mobilizando milhares de pessoas em torno de um objetivo comum. O método deles era genial. Um mercado de ideias. Qualquer um podia propor uma solução. Os executivos, então, compravam as propostas mais promissoras para patrocinar. E o ponto crucial é que mesmo quando uma ideia não era escolhida, a pessoa entendia o porquê. Ela podia perder a disputa, mas sentia que o jogo era justo. E isso mantinha todo mundo engajado. E tudo isso nos leva à questão que talvez seja a mais importante para qualquer líder hoje em dia. Por que essa abordagem é mais crítica agora do que em qualquer outra época? A resposta é porque a natureza do valor mudou. Na era industrial, valor era ativo físico, era máquina. Hoje, na economia do conhecimento, o ativo mais precioso de qualquer empresa é invisível. São as ideias, a inovação e a criatividade das pessoas. E esse tipo de valor não pode ser extraído à força, não pode ser comandado. Ele só pode ser oferecido de forma voluntária. O processo justo, então, é a ferramenta que cria o ambiente de segurança, de confiança, onde as pessoas se sentem à vontade para dar o seu melhor. Essa comparação aqui resume bem a virada de chave. O modelo de gestão de comando e controle foi feito para a economia industrial. Hoje, na economia do conhecimento, uma liderança que não consegue inspirar, que não consegue engajar através de processos justos, está na prática usando um sistema operacional ultrapassado. Para a gente fechar, fica a reflexão. Nas decisões que são tomadas nas organizações, as pessoas sentem que suas vozes realmente importam, mesmo quando o resultado final é diferente do que elas esperavam, ou elas saem com aquela sensação de que foram ignoradas? A resposta para isso é o que define se o processo está criando valor ou se está destruindo esse valor silenciosamente.